Olá, pessoal. Vamos mais uma dica do Esperanto aqui e dessa vez será sobre avortoi. Como traduzir essas avortoi? O objetivo aqui desses nossas dicas, ele está voltado para iniciantes, né, para começantoi, mas também os começantoi podem ter algum proveito porque eu vou sempre colocar algumas coisas assim interessantes também que pode ajudar aqueles que já sabem, que já estão estudando, etc. Eu passei um tempo aí sem gravar nada porque eu estava com a influenza, né? Virei um influencer, então eu ainda estou meio rouco. Vamos ver se a gente consegue gravar hoje aí. Como a ideia então é como traduzir essas avortoi, certo? O que são avortoi? Avortoi são o que a gente chama de adjetivo, né? São as qualidades em Esperanto que terminam em a. Existe uma coisa interessante nessas avortoi e ovortoi, um diferencial entre eles dois. Os ovortos são os substantivos. Os substantivos são palavras que elas existem per se, né? Por elas próprias. Você diz lá saudade, um ônibus, um copo, eles existem lá. As avorto, de outra forma, elas só existem atreladas a uma ovorto, tá? Ou seja, você diz azul. Azul, se você disser azul, não tem sentido nenhum o azul, a não ser que ele esteja associado a uma ovorto, um céu azul, blue cielo, ou então um livro azul, um carro azul. Aí, beleza. Céu, livro, carro, eles existem por si próprios, eles têm substância, são substantivos. Avorto, não, eles estão sempre atrelados a uma ovorto. Então, em Esperanto, essa avorto vem, via de regra, antes do ovorto, né? Porque no Esperanto, como ela é uma língua aglutinadora, a gente coloca sempre o mais importante no final, que está mais próximo do que você acabou de ver. O que é mais importante, um bom de bona língua ou língua? O mais importante é a língua, né? Não o labona. Então a gente põe no final. Assim como na própria estrutura da palavra, linvo, a gente bota o no final, é o mais genérico, é o mais importante. O significa que eu estou falando de uma coisa. Que coisa é essa? É uma coisa lingual, linguo, certo? Então essa coisa lingual é uma língua. Daí que em Esperanto também, na estrutura da própria palavra, o mais importante fica no final. Se você fala assim, sun subiro, um pôr do sol, o mais importante é uma, uma iro. A iro de quem? Do a ida para onde? Para baixo. Uma ida para baixo de quem? Do sol. Tá certo? Podia ser uma ida para baixo da lua, uma ida para baixo de alguma coisa. Luno, subiro, e assim por diante, certo? E antes de ir para baixo, o mais importante é que é uma iro, uma ida, tá? Uma ida para baixo. Daí, ó, son, subiro, o mais importante está sempre no final. Por isso também é que é sempre muito importante a gente realizar o final das palavras. La bona linguo, você tem que saber que esse primeiro bona aqui termina em A. Você não pode falar, engolir o final, la bona linguo. Não pode ser assim, tem que ser bona linguo. Muito bem, aí o O fica claro. Bom, vejam com relação a isso do acompanhado. O que eu disse é que existe uma característicazinha, uma circunstânciazinha aqui diferente do português para o Esperanto. A gente diz assim, ele já é um senhor idoso, certo? A gente traduz como li iam estas maliuna senioro. Perfeito, né? Li iam estas maliuna senioro. Mas em português a gente diz assim, os idosos já podem entrar, o idoso já pode entrar, certo? O idoso já pode entrar. Você não pode traduzir como la maliuna iam raita seniri, certo? Observem que eu traduzi o pode por raitas, tá vendo? Porque existe um pode no português que serve para tudo, mas o povas em Esperanto significa que tem a possibilidade, né? Então,
O idoso povas enire porque ele tem duas pernas e sabe andar. Então ele pode, ele povas, se lineraitas, ele não tem o direito ainda, certo? Porque não está permitido. Então agora ele já pode, o idoso já pode entrar. Então a gente traduz por raitas e não por povas. Muito bem. Mas esse lá maliuna e amraitas enire não está um bom esperanto, sabe? Porque esse maliuna está desacompanhado. E é maliuna o quê? Né? É um maliuna, uma avó maliuna, uma unclina, um rapaz, um homem. O que é esse maliuna? Daí que a gente traduz por lá maliunulo. Aí você especifica com esse ulo, né, esse ulo que é uma pessoa. A pessoa idosa, ou seja, um idoso, e amraita senil. Tá legal? Em português ele tem a mesma forma. Olha aí, ó. Ele é maluco. Liestas freneza. Ok. Na sala tinha muitos malucos. Como é que você traduz isso? Em lachambro, estes multae frenezuloi. E não esses multae frenesai. Certo? Porque multae freneza é o que freneza? Rundoi freneza? Cachorros? Gente freneza? Um livro louco? Um brinquedo doido? É o que era freneza? Se você botar só o freneza, você não sabe o que é. Então você tem que botar multae frenezuloi. Observe que eu traduzi o tinha, o nosso brasileiro, né? Nosso brasileirismo, que a gente usa o verbo ter no sentido de existir, eu traduzi por estes, né? É assim que a gente traduz em Esperanto, né? Em latiambro, estes multe frenezuli. Havia muitos frenezuloi loucos. Muito bem, então vamos lá para as ovorte. Eu botei aqui 4 ovorte. Há uma curiosidade aqui do português para o Esperanto. Pluvo, chuva, domo, casa, ludo, jogo e laboro, trabalho, certo? Então eu vou dar aqui uma pequena dica de vocabulário para vocês observarem. A palavra pluvo, né, é chuva, né, em português. Observe também a palavra cheio, que em Esperanto é plena, tá vendo? A palavra chão, em Esperanto é planko, né? A palavra chumbo, em Esperanto é plumbo. Tá vendo como esses PL do Esperanto, plena, planko, plumbo, eles todos foram traduzidos por um CH em português? Eles, na transmutação do latim, na migração do latim para o português, eles viram esse PL vira CH, certo? O chão vem de plano, chão, tá certo? Então, vocês já podem decorar isso tudo de uma vez só. Eu sempre usava essas estratégias para decorar palavras em Esperanto ou em outras línguas. Eu fazia uma ligação com eles, ó. Planco, plena, plumbo, pluvo, certo? Decorar tudo de vez. Chato, chato é plata, certo? Uma coisa plata, e o CH do plato virou chato em português. É plata, é raso, plano, certo? Uma coisa que é chata nesse sentido, assim. Não é aquele chato de enua, teda, uma coisa que é chato assim, né? Enuiga, enua, teda. Esse é um outro chato. Esse é um chato que é chato, achatado. Então, daí é que vem um prato, é aquele prato, é uma bandeja, uma coisa que é chata, assim, o raso, né? Existe a palavra platigue, que é achatar, certo? Achatar, você platigas. Existe manplato, que é a palma da mão, e pie de plato, que é o solado do pé. Existe outra palavra para pie de plato que é plando. Plando também significa pie de plato, tá? É o solado. Plandumo é a sola do sapato e plando é o pé, é o solado do pé. Existe um poema lindo de Kaluchai, a canção do vagabundo, que ele fala assim: La polvo sur mia plando, e en estas mialando. O pó sobre o solado do meu sapato, o solado do meu pé, sur mia plando, e en estas mialando. Eis aí o meu país. Né? O meu país é o pó do sapato que eu esteja caminhando, qualquer que seja ele. Muito bonito. Muito bem. Então, aquelas ovoros novamente, pluvo, domo, ludo, laboro. Observe uma coisa aqui.
Nenhuma delas parece no substantivo com português, né? Chuva, domo, casa, jogo, trabalho. Mas o adjetivo parece, ó. A gente fala assim, índice pluviométrico. Uma empregada doméstica, domo. Atividade lúdica, a ginástica laboral, tá certo? Então, para vocês fazerem associações, porque quando a gente aprende língua, a gente tem que fazer associação. Então, para você lembrar como é chuva, você lembra que no adjetivo existe um pluviométrico, tá? Atividade lúdica, assim por diante. Beleza. Observe agora isso aqui, ó. Labora gimnastico. Labora gimnastico, tá todo mundo vendo de cá, ia dizer logo, traduzir como que uma ginástica laboral, não é? Um infana giardino, jardim de infância, jardim infantil, não é? Essas palavras laboral, infantil, a gente tem em português, a gente com rapidez traduziria essas palavrinhas labora infana. Mas observe que esse mesmo gimnastico e giardino, ginástica e jardim, se eles virassem um adjetivo em Esperanto, porque no Esperanto qualquer palavra, qualquer raiz acrescentado do A no final, ela vira um adjetivo, né? Então, como é que você traduz lá giardena floro e no gimnastico lá gimnastica roro? Certo? Porque não vem à sua cabeça um jardinal, uma flor jardinal, nem a hora ginastical. Não existe essa palavra, não é? Então, como é que você traduz quando você estiver lendo, ou quando você tiver aparecer lá um adjetivo assim que não existe uma palavra única em português? Então, existe uma regrinha básica que eu sempre ensino para os alunos lá quando eles estão iniciando, para eles não se baterem. Como é que você faz? Você separa o A da raiz, certo? Da raiz da palavra. Então, giardena, como é que eu traduzo giardena floro? Você tira o giardena e separa do A. E aí, essa raiz de giardeno, você vai juntar ela, esse A, você traduz ele por di, ou relativo a, certo? De, ou relativo a, referente a. Então, como é que você traduz isso? Referente a jardim, relativo a jardim, ou de jardim. Então, lá de Ardena Floro é a flor de jardim, certo? Aí ele fica claro, lá de Ardena Floro, a flor de jardim. Knaba Joyo, é alegria o quê? Alegria criançal, garotal? Como é que se traduz knaba? Knabo, mais a. Knaba garoto, a de garoto. Joyo knaba é uma alegria de menino. Cora malsano, doença é malsano. Cora é o quê? Coro é coração. O A é de coração. Se você não souber cardíaco, né? Seria a palavra cora. Esse cardíaco aí já vem cardio, já vem do grego, não vem do latim. Mangia desiro serve também para verbo, uma raiz verbal, né? Na verdade, a raiz é raiz, em Esperanto não tem esse negócio de verbo, não. Mange dá a ideia de comer. Então, se você tem um mangia desiro, é um desejo de quê? De o a comer, certo? Referente a comer, relativo a comer, desejo de comer. Até mesmo uma preposição, ó, suba, parto. Lá suba, parto. O que é lá suba, parto? O que é suba? Vem de sub, se separa. Sub é o que? Embaixo. A, relativo a embaixo, de embaixo. Lá suba, parto é a parte de baixo. Tá legal? Muito bem, 13h44, não ficou muito longo, tá bom? Eu termino aqui com este poeminha do jovem Zamenhof, Alvi Ninevenas cum credo natia, cum dogmo e deblinda fervoro, silentas non tiu disput religia caeregas nur credo decoro. Condicio estas cetiu egala, condila plevera, centro do batala, ni staras non, filo del tuta romaro, via altaro. Isso é lindo, né? Essa pregio del verda standardo. Então, observem aqui, ó, algumas desses adjetivos. Credo natia. O que é credo natia? É uma crença. Natio é nação. Então, é uma crença de nação. Uma crença referente relativa à nação, ou seja, uma crença nacional. Dogmas de blinda fervoro. Aí é fácil, fervoro é fervor, blinda é cego,
certo? Muito bem. Blinda Ferroro. Silentas non tiu disput religia. Ó, disputo, disputa mesmo. E o que é religia? Religio é religião. Então, é disputa de religião. Tá ok? Uma disputa de religião referente à religião, disputa religiosa. Regas nur credo decoro. Centrudo batala. Sem uma imposição, uma truda imposição. Batala. O que é batala? Batalhau. Batalo é batalha. Então, é uma imposição de batalha. Uma imposição guerreira, né? Sim, uma imposição guerreira, de guerra, de batalha, de luta. Nis saras non filo del tuta romaro, te via altar. Muito bem. De servido. Até a nossa próxima dica. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí para mim. Serve de tema para novas dicas do Esperanto. Muito bom, né? Diz revido.